reincidência no Brasil. Sabe que a cada 10 presos, 7 voltam para as ruas e voltam a cometer o mesmo tipo de crime? O grande problema é que a maioria deles não encontra oportunidade para serem reinseridos no contexto social. Nós vamos acompanhar a história do Daniel Mourão, ex-presidiário, e conhecer o que ele fez para superar e vencer esse problema. Confira agora no Resgatados. Seja bem-vindo a mais um programa Resgatados e nós estamos aqui hoje com uma carinha muito nova aqui, uma pessoa super especial para compor aqui a nossa mesa, compor aqui a nossa bancada, que é o Dr. Clóvis Benevides, subsecretário de Política sobre Drogas. Seja bem-vindo, Dr. Clóvis. Obrigado, prazer participar desse debate tão importante sobre os temas relacionados às políticas sobre drogas, sobretudo a reabilitação das pessoas. E o nosso tema de hoje é a questão do sucesso na reabilitação. Um tema muito importante, né, Cris? Muito importante, pertinente. Acho que vai dar um bom assunto aqui hoje. Nós trouxemos também para falar conosco sobre esse assunto o Silvério Martins, o Silvério que é psicólogo e ele é responsável também por comunidades terapêuticas. Silvério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos acompanhar então o nosso vídeo, nosso primeiro TP aí e daqui a pouco a gente volta então para conversar sobre esse assunto. Vamos para a matéria. Olá, galera do programa Resgatados, estamos aqui no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Nós vamos agora na casa de Daniel Mourão. Daniel Mourão é um egresso do sistema penitenciário, ex-usuário, ex-traficante de drogas e que teve a sua vida transformada. Venha comigo e confira a transformação de vida desse cidadão. Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Cris do Morro do programa Resgatados. Graças a Deus, é um prazer te visitar aqui e contar um pouquinho de sua história pra galera. Você abre aí pra gente? Claro. Abriu? Abriu, obrigado, hein? Então vem, Resgatados. E aí, meu irmão? Bom demais. Bom demais, bicho. Seja bem-vindo aí na casa. Valeu, irmão. Tamo junto aí. Obrigado, viu? Ó, que mundo pequeno, hein? É Vim mesmo, na sua hein? casa. Oh, que legal. A gente se conhece há tanto tempo em palestras aí com jovens e hoje eu vou entrevistar seu filho, Ah, que legal. né? E aí, Daniel, pô, sabia que eu conheci sua mãe? Não sabia não. Pois O mundo é é. pequeno, né? Belo Horizonte é muito pequeno, né? Eu acho que o mundo todo é pequeno. Então, Daniel, como é que é essa trajetória sua? Como é que é a sua vida? O que você pode falar para essas pessoas que estão nos assistindo, pais, mães, jovens? Conta um pouquinho de sua história, nós vamos sair em vários lugares hoje. E eu queria que você começasse contando um pouquinho de sua história. Olha, e infelizmente minha vida não é muito diferente de muitos adolescentes e crianças, né? Infelizmente minha família foi desfeita, né? Porque minha mãe separou do meu pai muito novo, foi e tal. Aí acabou que o que aconteceu? Fui só criado só com a minha mãe e fui crescendo, né? Aí acabei fazendo as minhas escolhas da minha vida. Infelizmente comecei a usar droga muito cedo, com 12 anos assim, e não satisfeito eu comecei a vender droga com 14, 15 anos de idade. Talvez é porque faltava alguém com coragem também para vender, ou o que que era? Olha, na verdade, sim, mas foi uma escolha minha, né? Eu gostei do dinheiro fácil, né? Tudo começou com o simples baseado que eu comprava no morro e fui dividindo com os amigos e virei um traficante. De repente, você estava ali de usuário a fornecedor e matando muitas vidas sem saber. Sim, infelizmente. Hoje eu tenho consciência de quantas vidas eu destruí, quantas famílias eu destruí devido aos meus atos. E aí, no meio disso tudo, você também teve um lado ruim, né? Que também pode ser um lado positivo. Às vezes as pessoas acham que a cadeia é só negativo, mas veio o lado da sua pena. E aí? Olha, infelizmente, como todo traficante, o final da história é triste, né? Eu fui preso, fui condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão e cumpri 6 anos e 4 meses. E com essa história toda foi traumático para minha família, para mim, só que teve o lado bom, onde hoje eu trabalho, estudo, tenho uma atividade com essa parte social. Então hoje eu ajudo o próximo.
E onde que é esse trabalho seu e como é que você começou ele? E o que é esse trabalho? Olha, por coincidência eu conheci a ASMEC, onde eu trabalho, dentro de uma unidade prisional, onde que a ASMEC foi fazer um curso de panificação. Eu fiz o curso devido a um relatório que eles fizeram, um questionário. Eles me escolheram como funcionário devido à minha conduta, os meus objetivos de vida. Aí eu fui convidado a trabalhar na ASMEC. Mas aí, esse trabalho seu novo hoje, eu estou convidado a ir lá? Posso ir lá conhecer esse trabalho seu? Claro, vamos lá na ASMEC para você conhecer, ué. Que bom, então vamos embora. Despedir de sua mãe ali, né? Vamos, mãe. Vem cá, vamos. Nossa, foi um prazer te rever de novo. Adorei, de verdade. Que Adorei. bom, a gente tá aí Sou nesse sua meio. fã. Ah, eu que sou seu fã. Vambora, brother. Cadê a carteira? Pega os negócios, despede da mamãe. Bora. Infelizmente, a gente sabe que a história do Daniel não é apenas a história do Daniel. Muitas pessoas acabam vivendo essa mesma atrocidade, esses mesmos riscos na sua vida. Eu queria saber, Silvério, como é que a gente pode fazer, o que a família pode fazer quando detecta dentro da sua casa alguém envolvido com drogas, envolvido com tráfico, envolvido com crime? Qual é o primeiro passo que a família deve ter em relação a esse tipo de pessoa? O primeiro passo é não descriminalizar, né? Não discriminar, desculpa, e assim, se colocar à disposição para estar ajudando, porque também tem que a gente chama de fases de motivação que a pessoa vai estar passando. Então, num primeiro momento, é possível que ela não reconheça que ela tem um problema e que ela precisa de uma ajuda. Então, a gente vai ter que estar disponível para ajudar, mas sabendo que naquele momento a pessoa pode não estar disposta a querer essa ajuda. Então, é um trabalho um pouco... A gente viu, né, Cris, uma das coisas que o Daniel falou no vídeo foi a questão da destruição familiar, que foi uma das coisas que levou ele a estar entrando no tráfico, a estar entrando no mundo das drogas. Você que convive diretamente com a comunidade, você sabe muito bem o quanto que a família é importante na criação e também o quanto ela pode destruir um ser humano, né? Cara, é muito importante, mas hoje eu não vejo as famílias sendo preparadas para enfrentar esse tipo de problema. O problema existe, todo mundo sabe que a família é importante, mas não há uma política de pegar ali e tratar essa família para ensinar. Existe, né, o Dr. Clóvis pode dizer bem, uma política depois que o cara já é envolvido. Mas uma política de prevenção, de ensinar a família, ainda nós estamos caminhando a passos lentos. Pode dizer isso, né, doutor? Na verdade, hoje também nós temos, de certa forma, a terceirização da responsabilidade. As pessoas insistem que problemas como esse, que nascem no ambiente de convivência familiar, têm uma solução externa. E até queria perguntar para o Silvério nesse sentido. Silvério, essa família que não vai estigmatizar, que não vai entrar em desespero, deve estabelecer que tipo de diálogo? Eu sempre digo que a melhor ajuda é dizer que está disponível para ajudar quando a pessoa, né, precisar. Porque imagino que vai ter um momento que essa pessoa vai reconhecer que tem um problema e que ela precisa de ajuda. E ela precisa saber que tem alguém que está disposto a ajudar ela. Quando eu falo dessa falta de ter algo de preparar essa família, muitas vezes nós estamos vendo um cidadão que está envolvido ou na maconha, ou no crack, ou na cocaína, ou tipo de droga, que o pai ou a mãe é alcoólatra e se acha fumante e acha que não é viciado em nada. E acaba falando, eu nunca mexi com drogas, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro. Por que meu... Ou então até viciado até no jogo. Então, é uma falta de preparação, pastor, que eu vejo, de virar para a família e falar, olha, isso aqui é o que devemos fazer, isso é droga, isso não é droga, isso realmente tem matado. Então, acho que falta isso nas escolas, falta isso nos postos de saúde, acho que falta esse tipo de trabalho. Agora você tocou num assunto muito interessante, Cris. Como é que deve ser a postura de uma família que lida com uma situação como essa? Após a pessoa ter sido, né, vitimizada e ter se envolvido, muitas vezes até na questão do tráfico, a família deve ignorar, fingir que nada aconteceu, né, tratar a pessoa como se ela fosse uma pessoa normal, ou ter sempre aquela precaução, ter sempre aquele pé atrás, aquela insegurança a respeito de uma pessoa devido ao envolvimento? É difícil ignorar porque a família sente na pele, né? Então não tem como ignorar um problema que é complexo e que é difícil, né? A gente tem muitas soluções
na retórica, mas na prática o sofrimento que a família passa é muito grande. E o que o Cris falou é verdade, a orientação, né, a prevenção, ela é deficitária. Muitas vezes a família vai ter contato, saber o que é a dependência química, o que é um tratamento, o que é um grupo de apoio, é depois que a coisa já desandou, que o familiar já apresentou esse problema. Então, isso é um problema sério. E a recaída? Nós sabemos que a maioria dos casos tem sempre o risco da recaída. E a recaída, às vezes, constrói casos de caos. Qual que é a posição da família? Qual deve ser o melhor encaminhamento para a família no caso de uma recaída? A orientação é que a gente tem que entender a dependência química como um fenômeno complexo, né? Que o tratamento tende a ser longo, né? De 1 a 5 anos, talvez. E muitas vezes a gente tem um discurso de que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem e que basta uma internação para resolver o problema. E muitas vezes a pessoa vai ter que passar por 1, por 2, por 3, né? Não só internação em si, mas tratamentos em geral, porque a gente não tem tratamento só internado, né? A gente tem o CAPS, a gente tem o CAPS-AD, tem os ambulatoriais com psicólogos, psiquiatras, né? Programas de redução de danos. Então, todos esses programas em si, eles vão abarcar a pessoa e as experiências vão se somar. Então, eu acho que o ideal é a gente preparar a família, né, para esses possíveis episódios de recaída que podem vir a acontecer durante o processo. Nós temos 2 fatos. Um é a reincidência, aquilo que é a abertura do programa, e o outro é a recaída. Muitas das vezes, a recaída leva à reincidência de crimes como furtos e roubos. O Brasil hoje ele não está preparado para receber nenhum desses 2 passos, nem o da reincidência nem da recaída. Porque muitas vezes, quando o cara cai na recaída e pela recaída ele comete esse tipo de crime, ele se torna reincidente. Mas e a recaída no meio disso aí? Como é que fica, doutor? Eu entendo que a recaída é um processo, e aí o Silvério pode nos esclarecer um pouco mais, mas ele é um processo de afrouxamento. O indivíduo passa por um processo de tratamento, se tem de estar bem, conseguiu... Aí ele vai relaxando. E aí ele vai relaxando, ele vai relaxando, ele vai se entendendo de um super-homem, um sujeito que superou todos os seus desafios e vai entendendo que ele não tem mais o risco da relação com a droga e, a partir da relação com a droga, ele reinicia o seu processo. Aí, Silvério, pedindo para você complementar, a recaída, então, não deve ser considerada como um fim? Com certeza não. A recaída não é um sinal de fracasso, mas é uma oportunidade de aprendizado. É lógico que ninguém quer passar por recaída, a família não quer que o seu ente querido volte a usar, né? Alguns especialistas vão dizer que a recaída ela tem uma regra, porque ela acaba acontecendo mesmo. Poucas pessoas conseguem sair, né, da dependência química sem uma recaída. É como tirar uma carteira de primeira, né? Poucas pessoas conseguem tirar, então normalmente a pessoa tem que tentar mais vezes. Então a recaída em si, voltar a usar, tem que ser tida como uma oportunidade de aprender o porquê daquilo aconteceu, o que a gente precisa trabalhar. Falando um pouco do que o Cris estava falando... Deixa eu só cortar o senhor. Nós vamos chamar a segunda parte do VT, daqui a pouco a gente volta para ouvir o Dr. Clóvis aqui.